Bom, vamos falar então das unidades lógica aritmética. Quando eu falo unidade lógica aritmética, e o próprio nome diz, ela faz operações lógicas e operações aritméticas, tá? Então, como a gente viu agora anteriormente, eu já sei fazer soma e subtração de números inteiros, tá? Aqui eu estou pensando apenas em números inteiros, tá, gente? Não estou preocupado com ponto flutuante, frações, decimais e coisas desse tipo. Só que eu quero uma unidade que, além de fazer as operações aritméticas, soma e subtração, ela faça também operações lógicas. No nosso exemplo aqui, a gente quer que ela inclua... deixa eu voltar aqui com o meu laser. Eu quero que ela inclua as operações AND e a operação OR. Imediato, tá? Para ficar assim. Mas na verdade poderia ser o AND e o OR convencional. Na verdade é o AND e o OR convencional usando o A e o B aqui. Então, o que eu quero é ter, entra A, entra B, eu seleciono. O que eu quero fazer? Eu quero fazer soma, ou eu quero fazer subtração, ou eu quero fazer AND, ou eu quero fazer OR. E aqui sai o resultado apenas daquela operação que eu desejo. Ok? Bom, para fazer a seleção da operação, a gente usa um multiplexador. Só para lembrar vocês de como funciona o multiplexador eu tenho duas entradas, A e B, por exemplo, o multiplexador 2 para 1. Né? Eu tenho duas entradas A e B e uma saída C. E eu tenho uma outra entrada aqui, que é o seletor, que vai me selecionar quais das minhas duas entradas vai estar na minha saída. Então, se o seletor for 0, A vai para C. Se o seletor for 1, B vai para C. E assim por diante. Então, eu posso usar um multiplexador para montar uma ALU simples. Tá? Bom, como é que eu vou fazer então? Eu primeiro tenho que criar uma ALU. Para ficar mais fácil, eu vou fazer uma ALU de 1 bit. Tá? E essa minha ALU de 1 bit, primeiro ela tem a soma. Ela tem uma caixinha lá dentro dela, que é o somador. Tá? É o que a gente chama de somador completo. Porque eu quero que saia como resultado a soma e o carry out. Ou seja, o vai 1. Isso é importante para mim. Eu estou pensando numa ALU de 1 bit só, tá, gente? Então aqui esqueça número positivo e negativo, porque só tem 1 bit. Se eu falar que tem número negativo, o único bit que eu tenho é o do sinal, eu não consigo apresentar nada. Então vamos pensar, a princípio, só em números positivos, tá? E eu quero, para ficar mais fácil, fazer uma ALU de 1 bit. Então eu tenho A e B, eu quero somar, e aí sai o resultado soma e o carry. Né? A soma é dada pela essa operação A XOR B XOR Cin, porque está entrando o carry in aqui, na verdade. Para o primeiro bit, obviamente, que a entrada do carry in é 0, porque se ninguém foi somado antes, então não tem carry, não tem o vai 1. Né? Agora, se eu tenho então A e B, eu tenho como resultado a soma e o carry. O carry é A e B, ou A e Cin, ou B e Cin. A gente sabe que se eu tiver pelo menos 2 verdadeiros de A, B e carry, né, eu tenho um carry out. Eu tenho o vai 1. Ok? Bom, então o que nós vamos fazer para montar a nossa ALU de 32 bits é, primeiro, vamos trabalhar com uma ALU de 1 bit. Depois a gente pensa em como integrar ela para fazer uma ALU de 32 bits. Então olha só, aquela minha ALU de 1 bit, que leva junto o AND e o OR, é dado por essa caixinha aqui. Ó. Essa é a minha ALU de 1 bit. Bem simples. Então eu tenho o A e o B entrando. E observe que o A e B, eles ligam na AND, ambos ligam na AND, ambos ligam no OR e ambos ligam no somador. Na verdade, o que está acontecendo é que entra A e B nessa minha carry sim, na minha ALU simples, e eu faço AND, OR e somador todos ao mesmo tempo. Tá? E o resultado de cada uma dessas operações vai para um MUX. Aqui nesse caso aqui eu tenho um MUX de 3 para 1. E aí eu tenho um sinal de seleção da operação. Se eu selecionar soma, eu seleciono 2. Aí o resultado da soma vem para a saída. Se eu quero só o resultado da AND, se a minha operação era AND,
né, minha instrução for AND, vai chegar um sinal na ALU falando, olha, eu quero o resultado da AND. Então vai vir uma operação 0, 0. E aí vai vir o sinal 0 aqui para a saída. E assim por diante. Tá? Se eu pego uma ALU de 1 bit, que é essa minha ALU aqui, ó, ALU 0, essa ALU de 1 bit, com essas coisinhas internas escondidas, a lógica combinacional aqui dentro escondida, e eu estender, colocar 32 dessas ALUs e repetir o mesmo sinal de operação para todas elas, eu tenho uma simples ALU de 32 bits. Aqui vai estar entrando A0 e B0, A1 e B1, A2 e B2, assim por diante, até A31 e B31. Ora, se eu quero fazer o AND bit a bit, ele vai fazer o AND do o A0 com B0, o AND do A1 com B1, e minha operação vai dizer que é um AND, o AND vai vir aqui para a saída e eu tenho o resultado final AND. Se eu quero a soma, eu vou somar A0, B0 e carry in. Na primeira ALU aqui o carry in sempre vai ser 0, já posso fixar ele aqui em 0, né? Se tiver, aí eu vou ter aqui ó, o resultado dessa soma e o carry, que vem para cá. O carry entra na segunda ALU e assim por diante. Né? Bom, vamos lá. Como que eu subtraio A menos B? A gente já viu. Eu pego o valor de B positivo, nego e somo mais um. Tá? Como que eu faço para negar? Eu insiro um inversor aqui na entrada de B. E se B for para ser invertido, eu seleciono um MUX, né? Tem um MUX aqui dentro, que ou recebe o B normal ou recebe o B invertido. E ao ser invertido aqui, eu posso colocar aqui e fazer no somador e fazer a operação de A menos B, muito simplesinho. Então, eu preciso só colocar esse MUX com esse inversor, basicamente, para poder fazer o A menos B, o subtrator aqui na minha ALU. Então, não é muito complicado. Também posso fazer outras coisas. Se eu inverter o A, eu posso fazer o A NOR B. Então, se eu tenho essa possibilidade, então eu coloco aqui também o mesmo esquema aqui, um inversor com um MUX aqui para selecionar o A invertido, e eu tenho mais uma operação lógica que eu posso fazer. Tá? E assim por diante. E aí eu posso pensar o seguinte, olha, eu uso essa ALU de 1 bit aqui para o bit mais significativo, lá para o último. Por quê? Porque ele recebe o carry in, recebe o A, recebe o B, tá? Vem aqui e tem a detecção do overflow. E aqui, se eu tenho dois números positivos, por exemplo, e estou realizando a soma e dei um número negativo, o overflow é setado. E aí eu consigo detectar o overflow. Os outros bits, os bits menos significativos, como ele não detecta overflow, é a ALU convencional. Tá? Bom, o LES aqui é só para a gente poder ter uma outra saidinha aqui, mais simples, que a gente pode usar para algumas operações. Mas aqui a gente não está preocupado não, porque a gente... para fazer o less than, né? Eu estou comparando se um é menor do que o outro, que na verdade seria uma subtração e ver se o resultado deu 0. É isso. Tá? Eu tenho dois números positivos, quero saber se um é menor do que o outro. Eu subtraio, se o valor deu negativo, é porque o primeiro era menor do que o segundo. Tá? Então eu posso usar isso também. Tá? E aí sai aqui o 7. Né? Bom, eu juntando essas ALUs, então, eu fico aqui com a minha ALU de 32 bits. Ok? Bom, e aí eu tenho minhas linhas de controle. Né? Minhas linhas de controle lá na frente vão dizer o que vai sair. Né? Se vai sair o resultado da AND, o resultado da OR, o resultado da soma, o resultado da subtração, o resultado do set on less than. Né? Se ele vai comparar isso. Tá? O set on less than, ele verifica assim, se os caras deram 0. Né? Se os caras deram 0, eles são iguais. Né? Eu posso fazer posso comparar se eles são iguais também. Né? Se eu subtrair dois números e o resultado for 0, então quer dizer que eles são iguais. Né? Mas aqui esse 0 é um flag, então se o 0
igual a 1 quer dizer que o resultado é 0, tá? Ou seja, que os dois números forem iguais. Tá? E eu tenho overflow aqui embaixo, então eu consigo fazer uma LU de uma maneira muito simples. Então, conclusão. Eu posso integrar uma LU para suportar o conjunto de instruções. A ideia-chave é usar o multiplexador para selecionar a saída. Eu posso fazer subtração usando complemento de 2. Viu por que complemento de 2 é interessante? Porque com a simples inversão dos números eu consigo fazer as operações. E aí eu replico uma LU de 1 bit para fazer uma de 32 bits. Bom, um ponto importante. Nesse caso, nesse tipo de implementação, todas as portas estão trabalhando. Isso pode, de certa forma, até consumir energia. Né? Hoje a gente já tem versões mais aprimoradas sobre isso. A velocidade da porta, ou da LU, é afetada pelo número de entradas na porta. A velocidade de um circuito é afetada pelo número de portas em série. No caso de uma soma, como eu tenho que esperar o carry out do bit anterior, eu tenho que esperar os 32 em série. Tá? Mas não tem problema. Tem maneiras de melhorar isso, a gente vai ver mais para frente. O nosso foco aqui era a compreensão. Né? Mas eu posso melhorar para obter mais desempenho. Ok? Então a gente vai ver como fazer isso com a soma e também com a multiplicação que a gente não apresentou aqui ainda. No caso da soma, né, a gente apresentou um somador do Ripple Carry, que é um somador completo, né, um full adder, né, um somador completo, que eu ligo um no outro. Tá? E aí eu tenho o Ripple Carry. O problema é que eu tenho que esperar sempre o resultado de um para fazer a soma do outro. Isso atrasa. Existem implementações mais sofisticadas que vocês, se eu não me engano, viram a tela já lá em SL ou sistemas digitais. Por exemplo, o Carry Look Ahead. Né? E aí eu posso, por exemplo, criar blocos e somo por blocos e acelero esse resultado final. Tá? Não vou entrar em detalhes aqui, que não é o nosso objetivo. Tá bom? Bom, era isso que eu queria apresentar para vocês agora e vamos dar continuidade ao curso.